Quais as principais diferenças entre uma mente desperta para uma mente alienada? E como você compreender isso e como você buscar realmente entender o que é estarmos alienados pode transformar a sua realidade, transformar a sua vida, a sua jornada de vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live, a live número 9, live Frequência e Consciência, para elevarmos nossa frequência e despertarmos uma nova consciência. Consciência sobre quem somos, sobre a vida, sobre alcançarmos aquilo que realmente precisamos. Paz, felicidade, através do autoconhecimento do que realmente somos. Nessa live de hoje eu quero trazer para você uma comparação, para trazer alguns insights, visões, e talvez você reconhecer aí no que você está, de certo modo, vivendo alienado, vivendo através da mente alienada, e o que você está vivendo já de uma mente mais desperta, ou ainda utilizando, de certo modo, características de uma mente mais desperta e de uma mente alienada. Importante é buscarmos compreender, primeiro, o estágio em que estamos, o estágio em que a humanidade, o estágio em que a maioria das pessoas, o estágio que temos como comum, aprendemos a viver, que é esse estado automático, compulsivo, que é viver nessa corrida dos ratos, sempre em busca de que o futuro, de que algo mais à frente vai nos completar. A característica fundamental de uma mente alienada é que ela busca sempre a satisfação, busca a realização no próximo momento. Esse momento ele nunca é suficiente, ele nunca é bom o bastante. E você pode estar passando em algum momento, nesse momento da sua vida, por alguma situação difícil, ruim, que realmente está lhe criando um sentimento de incompletude, de insatisfação. Mas perceba que esse é mais um jogo da nossa própria mente, ou mais um jogo da sua própria mente. E essa mente é a mente alienada, a mente que interpreta esse momento, esse agora, o dia de hoje, como apenas mais um dia, apenas mais um momento, de modo muito automático. Isso porque hoje é um dia inédito na sua vida. Hoje é um dia único. Um dia inédito no planeta Terra, um dia inédito nessa existência do universo. Hoje é um dia inédito para, principalmente, a sua existência, a sua vida. Mas uma mente alienada raramente vai pensar sobre isso, vai criar essa reflexão. Talvez logo quando acorda, talvez logo cedo de manhã. Isso porque as mentes alienadas são as mentes que estão completamente identificadas com esse jogo, com esse sistema, com essa matrix, como a gente muitas vezes fala. Esse jogo de acordarmos, entrarmos no modo automático, apenas buscarmos produzir, fazer algo diferente ou seguir a nossa própria vida sem uma breve parada, uma breve reflexão, sem pequenos espaços de consciência. Consciência não é você saber de algo, consciência não está atrelado a nenhum conhecimento. Consciência é apenas você ter uma certa distância entre tudo aquilo que está acontecendo na sua mente e você. Porque a mente, e aqui a gente está falando da mente alienada, né? Ou a mente que está totalmente ainda identificada e é totalmente dependente ainda do conhecimento do passado, dependente ainda do tempo, dependente desse sistema que alimentamos ao longo da nossa vida. Essa mente ela raramente vai criar esses pensamentos, essas percepções, esses autoquestionamentos. Por isso que se questionar, e principalmente esse questionamento que eu falo é trazer consciência para o seu pensamento. Você se questionar ao longo do dia, no que eu estou pensando agora? Isso faz com que você abra um pequeno espaço de reconhecimento. Você acaba por jogar um pouco de luz na tela da sua própria mente, que muitas vezes é onde está a nossa total atenção, e então a gente começa um dia no automático, então a gente passa durante todo o dia apenas reproduzindo um sistema de crença, um sistema de limitação, porque
são crenças, são filtros que na maioria das vezes você não escolheu. O que a maioria das pessoas não percebe, e talvez é desse estágio que a gente precisa primeiro reconhecer, essa é a primeira parte que você precisa reconhecer que está vivendo nesse modo, é que tudo aquilo que você pensa hoje não foi essencialmente você que escolheu. Mas tudo bem, aquilo que você pensa sobre o mundo, sobre a sua realidade, o grande ponto de virada, a grande questão é você reconhecer que os seus próprios pensamentos sobre si mesmo foi implementado por outras mentes alienadas. O termo mente alienada, a primeira vez que eu ouvi foi no livro de Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. E lá ele explica muito bem, para quem já leu esse livro, ou deixa aqui a recomendação também, ele explica muito bem que uma mente alienada é a nossa própria mente, é a mente que a gente conhece, é o nosso pensamento. Essa é a mente alienada. A mente desperta é a mente que está mais conectada a essa quietude, mais conectada ao nosso eu mais profundo, ao verdadeiro eu. Esse eu mais profundo é a nossa essência, é aquilo que está por trás desse barulho da nossa mente, é aquilo que está por trás da nossa personalidade, é aquilo que está por trás dessa pessoa, né? No sentido de é o que é mais amplo do que a nossa visão de nós mesmos que o pensamento projeta. De acreditarmos que somos apenas essa pessoa que possui essa história. Ou seja, esse eu limitado, esse ego, ele é sempre projetado, criado e alimentado pelo sistema de crença do pensamento, esse sistema de crença alienado. Se alienar, e daí Napoleão Hill explica, na verdade uma vez eu vi era um podcast, eu acredito que era um podcast, falando sobre essa tradução do livro Mais Esperto que o Diabo para o Brasil. Era até, acho que com o Thiago Negro, que ele tem uma recomendação nesse livro, né? Então, a empresa ali que fez essa tradução do inglês para o português buscou essa palavra alienado, mas a palavra em inglês ela não tinha uma palavra certa em português. E alienado foi a que mais coincidiu. Por quê? Porque em inglês a palavra alienado, que Napoleão Hill traduzia e queria dizer, é realmente uma pessoa que ficava à deriva. Uma mente à deriva. Como quando um barco está em alto mar sem o leme. Sem controle do leme. O barco está lá, ele não tem direção. Ele não tem destino. Então, uma pessoa alienada, ela não tem o domínio da sua própria vida. Mas o interessante é que esse domínio não é sobre você controlar as próprias emoções, aquilo que está acontecendo fora, não é sobre controle. Porque controle é o que uma mente alienada acredita que está fazendo ou que está tendo sobre a sua realidade, sobre a sua vida. E aí tem o grande equívoco. Porque realmente uma mente alienada é uma mente sem direção. É a mente que não tem caminhos traçados, caminhos certos, não tem metas claras para si. Então, não percebe as oportunidades da vida, porque realmente quando a gente está sem destino, pode ter uma oportunidade muito clara, mas aquilo não é sua intenção, aquilo não está claro para você se é aquilo que você deveria escolher ou não, você deveria desejar ou não, então você deixa passar a oportunidade. Uma mente alienada é esse termo, porque parece que alienado é quando estamos realmente, né, identificados com algo. E também, né, estamos identificados com a nossa própria mente, e a própria mente, dentro desse invólucro de conhecimento, de crenças, sem você realmente ter a autoconsciência e a consciência que você não é essas crenças, que você não é essa ferramenta chamada pensamento, o que acontece é que você acredita que sabe para onde está indo, mas apenas não reconhece ou apenas não sabe, de uma forma mais profunda, que está perdido. Por isso que no autoconhecimento, o momento muitas vezes em que você desperta sua mente, o momento em que você desperta para uma nova consciência, é um momento de, muitas vezes, maior frustração.
é o momento de maior dor. É muitas vezes o momento onde o nosso próprio eu está murcho, onde o ego já não encontra uma saída. Por quê? Porque é nesse momento que você pode reconhecer um novo caminho. Um caminho agora, de certo modo, onde você pode trilhar mais inteiro, mais inteira. Não apenas mudar de direção, buscar uma distração e seguir sem uma verdadeira profunda transformação. Todos nós estamos aqui para, de certo modo, sofrer essa transformação. Por que é sofrer essa transformação? Porque existe aí uma grande resistência em você se manter naquilo que é conhecido. Embora você possa estar alimentando sentimentos ruins, emoções ruins, estar vivendo uma realidade já de insatisfação, existe um programa rodando na sua própria mente, que é o programa dos seus atuais pensamentos, que impedem você de perceber que pode mudar, que você pode reconhecer, pode aceitar que tudo aquilo que você sabe é insuficiente. Você já percebeu que o que falta para a gente realmente transformar a nossa vida é a humildade de reconhecer que não sabemos o suficiente? E então a gente buscar em uma outra pessoa, em um mentor, em um livro, em um curso, em algo, uma ideia nova, algo diferente que possibilite com que a gente aprenda. E por que essa é a parte mais difícil? Por que a humildade de dizer e poder dizer que estamos errados é a parte mais difícil? Porque para isso precisa existir uma desconstrução. Precisa, de certo modo, sofrer uma espécie de morte interior. Por que morte? Porque tudo que você conhece, e você pode ser a pessoa que tem menos conhecimento, você pode talvez não ter feito nem o 2º grau completo. Você não precisa ter feito faculdade, nada disso. Você pode ser uma pessoa que tem muito pouco conhecimento. Mas o conhecimento que estamos falando aqui, que impede de reconhecermos que podemos aprender algo novo, é o conhecimento do eu. O conhecimento do eu é aquele conhecimento que você tem de que já deixa claro para você quem você é. Então, uma nova informação, um novo paradigma, né, um novo mapa, quando é apresentado para você, que vai muitas vezes contra aquilo que você já tem como verdade na sua mente, é completamente ignorado. Então, isso não é sobre níveis de intelectualidade, é sobre percebermos que todos nós, desde a pessoa que tem menos estudo ao mais intelectual dos doutores, eles sofrem desse mesmo mal, da mente alienada. Enquanto não buscarem esse entendimento, enquanto não buscarem essa virada de chave, buscarem esse tipo de estudo, né? De estudo que é na verdade uma autoconsciência. É um estudo que faz você olhar para a verdade. É por isso que muitas vezes, né, talvez ainda para a maioria das pessoas também, ignoram livros de autoajuda. Porque o livro de autoajuda faz com que você olhe para si e rompa com um processo de alienação. Rompa com um nível de pensamento que você está alimentando desde criança, que é o pensamento de quem você é, pensamento sobre você. E esse pensamento, ele está estruturado em tantas crenças, né? Tanto a crença em Deus, quanto a crença no que é vida para você. Então, uma pessoa alienada confunde a vida que ela é com a situação de vida. E aí, em vez de extrairmos da vida que somos, né, dessa consciência mais profunda, desse entendimento mais conectado na verdade, a nossa felicidade, a nossa paz, extraímos do mundo, das situações, daquilo que estamos vivendo à nossa volta, ou melhor, buscamos extrair disso o que sentimos, a nossa felicidade, a nossa paz. A mente desperta já é diferente, a mente desperta já sabe que, no fundo, o que mais importa é a consciência do que ela é, de quem ela é. E principalmente de não se perder, então, dos princípios ou daquilo que ela conquistou, porque a mente desperta sabe que a maior conquista da vida é conquistar a si mesmo. Não é conquistar nada que o mundo esteja exigindo, ou conquistar algo para mostrar para as outras pessoas. É conquistar a si mesmo.
Essa é a verdadeira conquista e o verdadeiro ouro, o verdadeiro trunfo, o verdadeiro troféu de uma mente desperta. Mas isso só fará sentido para a mente alienada quando ela passar a reconhecer que aquilo que está vivendo à sua volta está mantendo, de certo modo, uma ilusão. E é interessante que isso não parece ser uma ilusão até que você perceba que a ilusão é criada por você mesmo. Porque essa é a ilusão do eu. O eu superficial. O eu que você olha no espelho e acredita, esse sou eu. Esse eu que é movido pelo seu processo de pensamento, ele é só um acúmulo de memória e de imaginação. Se percebêssemos que em existência real, no aqui e agora, aonde a vida é real, esse eu nos separa da vida. Esse eu, ele nos mantém distante de uma verdade que nos traria uma base muito mais firme, muito mais sólida. Uma mente desperta percebe a quietude, o silêncio como ouro. Uma mente alienada foge do silêncio, foge desse momento, foge do agora. Porque a mente alienada é reflexo, ou estarmos alienados é reflexo de darmos mais valor, ou ainda mais realidade ao passado e ao futuro, do que a esse agora, ao momento real onde a vida acontece. Essa é uma das principais características de uma mente alienada. Utilizar o passado como referência e o futuro como esperança, como expectativa. Como que fazendo com que acreditamos, né, ou a gente acredita sempre que o futuro ele é mais real do que esse agora. Então, no agora, onde a gente poderia tomar uma decisão, né, realmente colocar a nossa ação em prática, a gente fica preso no mundo das ideias. E é daí que surge a procrastinação, é daí que surge diversos bloqueios que impedem também que a gente mude, faça algo diferente na nossa jornada. Porque não percebemos o quanto só temos o hoje, só temos o agora, e era só nesse agora que deveria estar a nossa atenção. Uma mente desperta está, de certo modo, sempre com a sua atenção um pouco conectada, de certo modo, no agora. Poderíamos dizer que o propósito de você estar vivendo aqui, um propósito mais profundo, que traria um novo sentido para a sua vida, é você entender a verticalidade da sua existência. Porque a gente aprendeu a olhar sempre para o horizonte. A buscar essa horizontalidade da vida, de certo modo, é ficar preso no passado, presente e futuro, sem reconhecer que são dimensões do tempo inexistentes, que só existem na nossa própria mente. Mas a própria mente, ou essa ferramenta que a gente chama de memória e imaginação, que é gerada pelo pensamento, tudo isso é apenas uma ferramenta. É algo que não é quem você é. Mas enquanto a gente extrai, então, toda a ideia central, extraímos essa noção de quem somos interno, desse acúmulo de memórias, de crenças, no fim a gente não sabe quem realmente somos. A gente não percebe que aquilo que somos está conectado ao agora, à vida, a Deus. E essa grande diferença acontece, né? Confundimos a vida que somos, aquilo que ninguém pode tirar de você, a essência, a centelha divina que você é perdida no tempo. Acaba sendo desperdiçada. Você acaba tirando a sua atenção disso e deixando na sua situação de vida. E aí a gente escuta muito de uma mente alienada de que a minha vida está ruim. A minha vida está uma desgraça. A minha vida está assim, está assada. Mas a minha vida é uma ilusão. A vida não é sua. A vida não é aquilo que você tem. A vida é aquilo que você é.
E sendo aquilo que você é, você nunca pode perder e nem mesmo essa vida ela pode se alterar. Agora, quando estamos aqui na superfície, então acreditamos que aquilo que temos é a vida e aquilo que você está vivendo, seja no seu trabalho, seja aquilo que você possui, quando você acha que isso é a sua vida, essa distorção de entendimento, de percepção, de falta de autoconsciência, lhe gera todo o sofrimento, lhe gera todos esses altos e baixos, gera toda essa frustração, porque estamos sempre olhando para fora e olhando para a falta e descobrindo que não somos o suficiente. Ou melhor, a gente entende que não tem o suficiente, que não é o suficiente. Obviamente, porque estamos esquecendo do que somos e projetando aquilo que acreditamos ser no mundo à nossa volta. Projetando porque o pensamento que gera minha vida, esse pensamento, ele está totalmente imerso no eu psicológico, no eu que a gente chama de ego, que é um falso eu, é um eu ilusório. E enquanto você extrai desse acúmulo de pensamento, de crença, aquilo que você é, esse eu vai estar sempre insatisfeito. Um dos maiores processos de transformação, de escassez para a prosperidade, é você reconhecer que você não precisa tornar próspero quem você é. Você precisa se desfazer daquilo que hoje você acredita ser. E isso vai lhe trazer a prosperidade não como transformação desse eu, mas como dissolução do eu que se sentia incompleto. Porque esse eu, ele nunca se tornará completo, porque a busca desse eu, esse eu da superfície, esse eu ilusório, esse eu que gera o pensamento, minha vida, esse eu que está sempre se colocando no meio do caminho entre a experiência e a realidade, entre a experiência real e você, esse eu, ao longo do tempo, de mais cedo ou mais tarde você vai perceber, é ele que impede você de reconhecer o quanto você já é a vida próspera que busca alcançar. Enquanto esse eu estiver buscando se completar, ele estará sempre tirando a sua percepção, lhe distraindo da vida próspera que você já é. Porque é ele que cria a limitação. É ele que carrega o peso de controlar, de definir, de acreditar que está tudo sobre seus ombros, a sua própria jornada. A vida que você é já está conectada ao fluxo natural da abundância, da prosperidade. Você precisa dissolver esse eu, reconhecer que silêncio, espaço, é parte também daquilo que você é. Mas esse silêncio, ele não é ausência de barulho. Ele é a ausência do eu, daquilo que você acredita ser. Por isso que o maior processo de prosperidade, a maior virada de chave, a maior revelação da prosperidade em sua vida é o revelar daquilo que você sempre foi e nunca deixará de ser. Uma centelha divina. A essência do que você é já é próspera, já é abundante. É a vida. E sendo aquilo que você é, você jamais pode perder. Com isso rompemos muitos medos, muitos bloqueios, muitas identificações, muitas falsas percepções materialistas. Quando a gente olha só para a superfície e esquece daquilo que já somos. Despertar para esse verdadeiro eu é o despertar da abundância, da prosperidade e da verdadeira paz em sua jornada. Espero que tenha colaborado com você nessa pequena análise, nessa pequena reflexão entre mente alienada e mente desperta. Mente desperta é a mente que já não depende somente dela, mas tem essa conexão mais profunda com uma consciência mais ampla, a consciência do que somos. Você também é silêncio, você também é espaço, você também é esse momento. Mas principalmente, você é a consciência que percebe tudo isso. Você não está aqui para adivinhar, saber tudo o que vai acontecer na sua vida, mas para observar como tudo realmente é.
É aí que se encontra a verdadeira liberdade. Onde você olha e não se identifica. Onde você observa e não classifica. Onde você sente e não julga. Onde você se permite experienciar o bom e o ruim. E entre os dois, perceber que você sempre pode estar inteiro para viver a vida, o agora, a sua própria existência, como ela realmente é. Vamos fazer um excelente e abençoado dia. Até a próxima live, se Deus quiser e Ele sempre quer. Tchau, tchau.